Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Me chamo Diego. Falo em nome da MyoBrace Brasil, pela empresa Ortomundi, representante exclusiva da marca aqui no território nacional. E é um prazer receber vocês hoje à noite, essa véspera de feriado, né? Uma noite bacana para a gente falar daquilo que a gente mais gosta, que é odontologia miofuncional, falar sobre esse sistema, o sistema MyoBrace que está encantando tantos profissionais, tantos pacientes no Brasil e no mundo. E hoje é com muita satisfação que a gente vai convidar um profissional que é muito parceiro nosso, já de longa data, Dr. Paulo Soares, que é especialista em ortodontia, ortopedia facial, é o profissional Certified Provider no Brasil, ministra diversos cursos avançados em todo o território brasileiro, com mais de 17 anos de experiência clínica e mais de 10 anos aí de experiência em docência também. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Paulo, fazer um bate-bola aí, trocar uma ideia a respeito de distúrbios respiratórios do sono, tratamentos com distúrbios respiratórios do sono, utilizando o sistema MyoBrace e o sistema Myosa. Então eu vou chamar aqui o Dr. Paulo. Olá, Olá, boa Dr. Paulo, noite, tudo Diego. Tudo bem? bem? Tudo jóia, o senhor como é que está? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Você consegue me ver e ouvir bem? Tá chegando legal aí para você? Tá chegando legal sim, doutor. Joia, que bom, que bom. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme dividir esse espaço com vocês, parceiros tão queridos e de quem eu sou muito grato pelo trabalho maravilhoso em termos de fomento da odontologia bifuncional aqui no Brasil. Imagina, é um prazer para a gente receber o doutor, mas essa parceria já de longa data. O doutor que é referência também em odontologia miofuncional, é um prazer sempre estar conversando com o senhor, poder fazer cursos, poder fazer eventos com o senhor. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade também. Que bom. Antes da gente começar, eu queria deixar um recadinho para quem já está nos assistindo. Hoje, os nossos clientes que ligarem para nós agora no nosso 0800 510 3001 vão ter um presente super especial para quem fizer os pedidos, fechar os pedidos durante a live, mas é só agora durante a live. Então Opa, liga para a gente, as meninas estão esperando as ligações lá no 0800 510 3001. Mas vamos ótimo. começar aqui então o nosso bate-bola. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema. Hoje a gente usa muito a marca MyoBrace, né? O nome MyoBrace como se fosse uma única marca. Mas o MyoBrace ele é uma marca de aparelhos que tratam as causas das más oclusões. E vamos dizer que dentro do sistema MyoBrace existe uma submarca que a gente chama de Myosa. E essa marca, ela é focada em aparelhos para tratar as causas dos distúrbios respiratórios do sono. E hoje a nossa ideia é justamente conversar sobre isso. Mas antes da gente começar com as perguntas efetivamente, eu queria que o Dr. Paulo contasse para a gente assim rapidamente como é que o doutor conheceu o sistema, como é que o doutor conheceu a odontologia miofuncional. Joia. Então, vou tentar resumir, para a gente não perder tempo com isso. Eu tive a grande felicidade de conhecer, não vou dizer a odontologia miofuncional, porque isso foi o desenvolvimento, isso veio depois, mas sobre MyoBrace, sobre os aparelhos. Eu tive a felicidade de conhecê-los desde a minha especialização. Na verdade, antes da especialização, eu estudava na Unesp de Araraquara, e naqueles cursos preparatórios para a especialização, eu fui estagiário de uma colega que estava no mestrado fazendo um trabalho de pesquisa comparando alguns aparelhos com o MyoBrace. Então, eu assistia naquele momento ali de estagiário, assim, de que faz tudo, de que atua em várias frentes lá. E nessa circunstância, dentro da universidade, eu pude ter o primeiro contato. O que foi muito bom, porque assim já me abriu os olhos desde o início. Eu já entrei num curso de ortodontia sabendo da existência tanto dos aparelhos ortopédicos funcionais comuns quanto do MyoBrace, que na época estava sendo apresentado, pelo menos dentro daquele contexto ali da universidade, como uma alternativa, como um outro aparelho que você podia ter um caso que você poderia usar um Bionato ou um aparelho de clamp, ou você usa o MyoBrace porque ele é pré-fabricado e tem algumas facilidades de uso. A pesquisa que a gente desenvolveu lá encontrou um resultado semelhante. Então, a primeira impressão minha foi que é um aparelho para corrigir maloclusão de classe 2, para avançar a mandíbula, e que funciona tão bem quanto outros aparelhos ortopédicos, com essa facilidade de ser pré-fabricado. No momento ali, me chamou muita atenção, como estagiário, o fato de os pacientes que utilizavam
eram mais felizes e davam muito menos trabalho para a gente, porque o aparelho não quebrava, né? Não tinha que lidar com moldagem. Então, era um fluxo clínico muito mais satisfatório. Mas a minha primeira impressão era que era isso. Era um aparelho que tinha uma aplicação específica que você usava para tratar algum tipo de maloclusão. Então, aquilo ali ficou ali guardado, ali armazenei aquela informação. Ao longo do tempo, fui, obviamente, aprendendo tudo mais. Mas levou um tempo até estar no dia a dia da clínica. Lembrar dele, de novo, tem aquele aparelho, eu vou começar a experimentar. E aí comecei a ver resultados que eu não esperava. Comecei a ter na clínica resultados muito além daquilo que eu tinha de objetivo inicial. Então, e também começou a surgir outras dúvidas, porque tinha uma boa parcela de pacientes que não tinham resultado nenhum. E aí, meu Deus do céu, tem uma coisa aqui de estranho, porque alguns pacientes têm um resultado muito além do que eu queria resolver inicialmente, e tem outros que não têm resultado nenhum. Um dia que tá, qual é a falha? Será que eu não estou sabendo fazer seleção do paciente? Será que eu não sei fazer a indicação correta do aparelho? Uhum. Então, só que aquilo ali me chamou a atenção. E aí, justamente também com essa parceria com a Ortomundi desde o começo, eu recebi um anúncio de um curso que ia ter com o criador, com o Dr. Chris Farrell, o criador dos aparelhos, o criador do sistema MyoBrace. Eu fui para esse curso, foi em Buenos Aires, um seminário bem interessante. E aí foi o momento da virada da chave. Foi quando acendeu aquela luz e disse que eu estava fazendo tudo errado, no sentido de que eu julgava que eu tinha um paciente que eu fazia todo o processo de diagnóstico convencional com ele e que eu optava um ou outro por aquela ferramenta, como se fosse apenas um aparelho ou outro que você utilizava no tratamento. Mas eu não entendia o processo de diagnóstico miofuncional, a abordagem clínica diferenciada. E quando eu tive contato com isso, aí eu disse, olha, é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida profissionalmente, porque os benefícios que a gente consegue promover na vida dos pacientes são transformadores e, consequentemente, essa transformação, essa alegria chega de volta para a gente. E aí, desde aquele momento que eu tive finalmente esse primeiro contato com o Chris Farrell, que eu entendi que é muito mais do que um simples aparelho, de que, na verdade, o aparelho é uma das peças mais simples de serem utilizadas dentro desse sistema, porque você, de novo, o aparelho está pronto. Se você fizer a seleção de tamanho correta do aparelho, em relação ao aparelho, você não erra. Mas tem toda uma abordagem que começa no diagnóstico correto e uma aplicação clínica, uma entrega desse tratamento de forma apropriada, que essa é a grande diferença. E é aí que normalmente a gente falha, porque a gente traz toda a experiência prévia com outras técnicas e a gente quer pôr o aparelho no meio assim do bolo e nem sempre funciona da melhor forma. Se a gente entende qual é a ideia, aí onde eu falei que uma coisa é o MyoBrace, outra coisa é a odontologia miofuncional, que é essa abordagem sim mais ampla. De onde o MyoBrace se originou, faz parte ou criou, a gente não tem essa divisão assim muito clara, mas aí sim a gente se aproxima do resultado mais satisfatório. Que bacana. Que bacana, doutor. Então, vamos começar falando então sobre as perguntas que vieram chegando para a gente sobre odontologia do sono, sobre distúrbios respiratórios do sono. E se alguém que está assistindo a live quiser fazer a sua pergunta, usa a caixinha aqui de perguntas que a gente vou perguntando para o Dr. Paulo conforme a gente for tendo mais tempo, tá bom? Primeira dúvida que a gente recebeu nos últimos dias aqui no nosso Instagram foi qual a importância do diagnóstico precoce de distúrbios respiratórios do sono na infância? A primeira pergunta é mais focada para o público pediátrico mesmo. Perfeito. A importância é absolutamente fundamental. É uma excelente pergunta que aí dá campo para a gente passar uma live inteira falando sobre isso. Vamos fazer o exercício de ser sucinto. Mas vamos lá. Primeira observação que eu queria fazer é o termo precoce. Eu não gosto muito de usar precoce, de tratamento precoce, diagnóstico precoce, porque precoce dá a ideia de que é algo que acontece antes do tempo normal. Então, eu vou fazer um tratamento precoce. Então, o ideal, o correto é tratar mais tarde. Aí eu vou tratar isso de forma antecipada. Não é correto esse princípio, esse entendimento, porque não é o tratamento precoce, é o tratamento no momento mais oportuno. É o diagnóstico feito no melhor momento em que as consequências que vão ser produzidas ao longo da vida vão ser minimizadas. Então, você diagnosticar um problema como esse na infância é o melhor ato que você promove para a vida daquela criança em desenvolvimento. Porque é um problema que vai afetar crescimento,
crâniofacial. Então, se sua preocupação, não, eu sou ortodontista, estou preocupado com a maloclusão, com o desenvolvimento da face. Então, é o melhor momento de você resolver isso, porque você evita as complexificações desse problema no futuro. Se sua preocupação for um passo além com a saúde global do paciente, isso ganha outra dimensão, porque há consequências deletérias. Existe artigo já sobre isso. Aos 6 anos de idade, se você fizer um tratamento bem sucedido de um paciente com distúrbio respiratório do sono, ainda assim, ele pode carregar para o resto da vida consequências que não vão ser totalmente solucionadas, já aos 6 anos de idade. Então, é por isso que eu estou falando que a gente não tem que abolir essa ideia de precoce. É o momento mais necessário para que esse problema seja observado. É claro que ele deve ser acompanhado e tratado e diagnosticado em qualquer fase da vida. Mas a ideia de que você tratar na infância algo como se fosse assim, algo fora da curva, esse deve ser o padrão. Tá? Então, a gente deve, como corpo, como coletividade profissional, a gente deve se educar nesse sentido de entender que a infância deve ser o foco da nossa atenção principal. São problemas que têm comorbidades inúmeras. Então, a gente vai afetar desde qualidade de aprendizado na criança. O cérebro está em formação. Então, o que é necessariamente o distúrbio respiratório do sono? São alterações que afetam a qualidade da respiração durante o sono do indivíduo. Então, a gente vai passar aí pelo menos 1/3, pouco mais de 1/3, todo o nosso tempo durante o sono. Então, se a gente não respira bem durante o sono, nosso cérebro não é oxigenado de maneira correta. E sem esse nutriente básico, fundamental, todas as funções atribuídas a literalmente todos os órgãos do nosso corpo estão alteradas. Então, desde aprendizagem, desenvolvimento físico, desenvolvimento psicológico, interação comportamental, social, tudo isso alterado por conta de uma qualidade inapropriada do sono. E a gente está discutindo isso aqui, falando para grupos de dentistas, porque nós, dentistas, estamos na melhor posição de identificar isso no momento oportuno, porque a gente está lidando, principalmente o odontopediatra, que está lidando habitualmente com crianças. E a gente tem um olhar treinado para diagnosticar, para entender e conhecer, reconhecer esses sinais iniciais do problema. Primeiro de todos, o mais grave, respiração bucal, que graças a Deus tem se falado cada vez mais, porque é o problema fundamental, a respiração bucal. Então, dentistas estão na melhor posição de identificar o paciente respirador bucal, com todas as suas características clínicas associadas, de alterações bucais, alterações faciais, alterações de postura. Então, o dentista consegue identificar isso mais cedo, mas não só identificar, mas, obviamente, tratar também a partir daí. Tá? Então, é esse despertar que a gente quer trazer para os colegas, para dizer que isso é nossa responsabilidade. É um problema multifatorial que tem que ter envolvimento multidisciplinar de várias áreas da saúde? Certamente que sim. Mas a gente tem um papel muito importante nesse grupo, nesse conceito. A gente tem que assumir mais essa nossa responsabilidade. Interessante, doutor. E me choca quando o doutor fala que mesmo que a gente comece um tratamento ali com 6 anos, ainda pode ter algumas consequências que o paciente vai levar o resto da vida. Então, imagina quem já passou da infância, está na adolescência, está na idade adulta e mesmo assim ainda não começou o tratamento, né? Imagina se a gente conseguisse puxar, antecipar esse tratamento realmente, como o doutor falou, para o momento mais oportuno que é agora. A gente está conseguindo agora começar agora. Então, isso acho que fica muito importante, muito latente para a gente, né? Um outro dado alarmante é que 90% dos pacientes adultos que sofrem com algum grau de distúrbio respiratório do sono não tem diagnóstico dele. A cada 10 pessoas que têm um problema, apenas uma pessoa teve a oportunidade de se tratar, porque já passou por algum tipo de avaliação, algum tipo de exame. A imensa maioria das pessoas não sabe nem que tem. E isso a gente tem, assim, existe um problema cultural que, por exemplo, a gente acha ronco algo curioso, muita gente faz até piada com ronco, meu companheiro ronca, minha companheira, é você o que for. A pessoa que ronca acha que não é problema dela, o problema eu estou dormindo, eu não percebo, é quem está do lado. E ali por trás daquele, o ronco já é um problema em si, mas ele pode estar mascarando problemas de saúde muito mais significativos, com consequências importantes agora. Não é depois para a terceira idade, é agora. Na terceira idade, aí sim a gente vai ter provavelmente algumas condições de muito difícil solução. Ou já problemas degenerativos em grau muito mais avançado, que poderiam ser resolvidas de forma competente mais cedo. Tá? Então, a gente está, de fato, lidando com uma circunstância muito importante na saúde das pessoas e a gente tem que ter esse olhar atento. Tá? A gente não pode mais vacilar. A gente já tem esse conhecimento suficiente para não deixar isso passar mais.
Interessante. E, doutor, seguindo aqui, como é que o doutor avalia a aplicação do sistema Maiosa, então, nos tratamentos de ronco-apneia? E o que o senhor vê, assim, como diferença, tá? As principais diferenças entre essa proposta miofuncional e os tratamentos que hoje a gente já tem no mercado? Tá. Boa pergunta. Veja só. Eu acho que uma das coisas que mais me encantou, tanto no MyoBrace quanto no Maiosa, que a gente entende como uma derivação, como um prosseguimento. Então, basicamente, são linhas de aparelhos miofuncionais que estão tratando a mesma coisa. Tá? O aparelho MyoBrace tem os mesmos objetivos que o aparelho Maiosa tem. A diferença é que ele está precisamente indicado para esses distúrbios, então não cria confusão, por exemplo, no paciente em relação sobre que condição ele está tratando ali durante aquele campo de tratamento, mas a abordagem clínica é muito, muito, muito parecida em relação ao que a gente lida com o MyoBrace em relação ao Maiosa. É muito semelhante. Então, uma das coisas que mais me encantou, tanto no MyoBrace quanto no Maiosa, é tratar a causa do problema. Isso em qualquer idade. Tá? E eu acho que esse deveria ser um princípio a reger qualquer intervenção em saúde. É você buscar fazer o diagnóstico da causa daquela situação e você atuar aí, na origem do problema, e não apenas em aliviar sintomas. Há inúmeros momentos em que a gente tem que ser rápido, tem que resolver um sintoma de forma imediata. Tá simples. Por exemplo, eu tenho dor de cabeça. Quem tem dor de cabeça precisa passar da dor de cabeça agora. A pessoa não está interessada em saber qual é a causa, não, ela vai tomar alguma coisa ou vai fazer ali alguma atitude para que passe aquele desconforto. Mas se a pessoa tem dor de cabeça todos os dias, ela tem que fazer uma investigação mais profunda, entender o que é que está provocando ali. Então, qualquer abordagem de saúde, buscar causa da solução. E MyoBrace e Maiosa é exatamente isso. São instrumentos que compõem uma abordagem clínica voltada a tratar a causa do problema. Tá? Então, eu acho que isso é uma diferenciação muito importante. E como causas desses problemas de distúrbios respiratórios do sono, a gente tem alterações no crescimento crâniofacial, que criam limitações de espaço para a manutenção da língua, de palato mole, de tecidos moles nas vias respiratórias, que sofrem colapsos mais fáceis, impedindo ou dificultando a passagem de ar. Então, eu tanto vou ter um problema esquelético limitando a função dos tecidos moles, mas principalmente as disfunções miofuncionais que impedem a sustentação da língua na postura apropriada, da orofaringe, numa patência, quer dizer, uma condição de se manter aberto o suficiente para permitir a passagem do ar que vem do nariz até as vias respiratórias inferiores. Então, o MyoBrace é voltado a corrigir essas disfunções miofuncionais e garantir um funcionamento autônomo, natural dessas estruturas. Eu acho que esse é o quadro principal. E essa pergunta está imbricada com essa segunda. Que diferença tem para o método tradicional? Veja, tradicionalmente, se a gente for assim, resumir muito raso, a gente vai ter duas linhas principais de tratamento para os distúrbios respiratórios. Se a gente for pensar do lado da medicina, a medicina tem como padrão ouro do tratamento do sono, do distúrbio respiratório do sono, o CPAP e aparelhos semelhantes, que são aqueles aparelhos de pressão positiva, quase como compressores de ar, que são ligados à via respiratória, reforçando a velocidade, a tomada de ar, para que o problema obstrutivo seja vencido por meio de um fluxo aéreo com pressão maior. Então, é um tratamento que não resolve a causa do problema, a pessoa continua com a obstrução. Acontece que vem um fluxo de ar mais forte, e esse fluxo de ar mais forte, assistido pelo aparelho, vence aquele bloqueio e efetivamente o ar chega ao pulmão. Não tratando a disfunção, mas reforçando a entrada de ar. Tá? É a mesma coisa assim, eu tenho uma lesão no joelho. Então, ao invés de eu fazer uma fisioterapia, uma reabilitação e melhorar e corrigir aquela marcha, eu sento numa cadeira de rodas que consegue me transportar daqui até lá. Então, que bom que existe uma cadeira de rodas, porque muitas pessoas que têm limitações mais significativas dependem dela para locomoção. Ótimo. Mas não pode ser a primeira linha de ação para todo mundo que tem alguma dificuldade, porque não permite a reabilitação. Então, se você usa o CPAP, o paciente vai ficar cada vez mais dependente daquela abordagem, porque ele vai perder a sua autonomia de fazer um ato tão natural e obrigatório como respirar. Ele vai depender literalmente do aparelho para respirar. E qual é a abordagem da odontologia convencional? Eu entendo que o problema ele é essencialmente causado por um colapso da orofaringe, então eu vou usar aparelhos que avançam a mandíbula para permitir um ganho de espaço melhor na orofaringe. Eu já entendo que é uma abordagem já superior ao uso do CPAP, em termos de que já se aproxima um pouco mais do problema
original mesmo. Mas a questão é que quem tem que avançar não é a mandíbula. Quem tem que avançar é a língua. Quem está obliterando e fechando espaço lá no fundo, basicamente, é a língua. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho. E língua é um músculo, é um conjunto de músculos. E, como tal, reagem a estímulos. E se você abordar esse problema do ponto de vista funcional, a gente consegue estimular de forma correta para que esse grupo muscular retome a sua função apropriada. Então, não é só avançar. Está errado avançar a mandíbula? Não. Na imensa maioria das vezes precisa fazer isso. Mas o trabalho muscular, a terapia bifuncional, ela é absolutamente necessária para a recuperação desses pacientes. E essa é a diferenciação. É isso que essencialmente um aparelho Maiosa faz. Um reposicionamento espacial da mandíbula orientado pela posição da língua. Então, a diferença básica é que a gente não tem efeito colateral com o Maiosa. Por quê? Porque ele leva a pessoa para o seu ponto ideal. Cada um tem o seu ponto ideal. E o aparelho permite isso através da orientação da língua. O foco é a posição da língua. O restante dessa mudança postural. Então, acho que essa é a grande vantagem que a gente encontra nesses aparelhos. Fantástico, doutor. Muito obrigado. Vamos seguindo para a próxima pergunta, mas antes, só para lembrar, quem chegou agora aqui com a gente, quiser mandar sua pergunta para ser respondida aqui pelo doutor Paulo a respeito dos distúrbios respiratórios do sono, coloca aqui na caixinha de perguntas que a gente vai lendo todas elas conforme a gente for tendo tempo, tá bom? Próxima dúvida, eu acho que faz muito sentido, casa muito com o que o doutor estava falando sobre a reabilitação muscular, né? A gente consegue estimar um tempo médio para o tratamento do sistema Maiosa? E eu acho que aqui, doutor, de repente a gente pode tentar separar um pouquinho para ronco, para apneia, para de repente a gente ser um pouco mais assertivo na resposta, né? Tá. Mas a gente consegue estimar um tempo médio para o tratamento? De uma forma muito simples, não. Porque, veja só, lembra que a gente está falando aqui, falando sobre tratamento da causa do problema. Há outras causas primárias. Por exemplo, o paciente pode sofrer dessas condições porque ele está num grau de obesidade. Então, ele vai se beneficiar dessa correção oromiofuncional? Provavelmente sim. Mas vai ser para esse paciente o tratamento último, final? Provavelmente não. Então, o tratamento dele em termos mais amplos vai requerer uma participação de algumas outras áreas da saúde geral que vão assistir esse paciente no controle de peso, de recuperação sistêmica? Certamente que sim. Então, ele vai usar o aparelho, vai aliviar, pode até resolver, mas será que ele vai poder parar de usar? Provavelmente não. Então, quando a gente fala em tempo de tratamento, o ideal seria que a gente pensasse assim: qual é o período em que eu tenho que acompanhar ativamente esse paciente? Porque o tempo de tratamento, no sentido de que quando é que ele vai estar curado, isso varia demais. Algumas vezes a resposta é nunca. No sentido de que, por exemplo, eu uso óculos, estou de óculos aqui, eu não tenho esperança. Meu oftalmologista me diz: olha, você usa ele 6 meses, porque depois de 6 meses seu olho vai ficar bom e você joga ele fora. Tá? Eu não estou com esperança ainda não a não ser que eu faça uma correção mais ampla, faça uma cirurgia, faça outro tipo de intervenção desse tipo. Então, a não ser que, de novo, eu corrija a causa do problema. Então, se o paciente tem um distúrbio do sono por uma disfunção miofuncional mais simples, e ele estimula, ele corrige, consegue se manter em equilíbrio, a gente pode até vislumbrar uma situação em que ele vai reduzindo o tempo de uso, em que a gente monitora esse paciente a longo prazo em relação a um desmame do aparelho. Então, a ideia é, quanto mais tarde na vida, quanto mais adulto, quanto mais velho for o paciente, provavelmente ele vai precisar de um acompanhamento mais longo. Esse acompanhamento mais longo não quer dizer que o paciente está todo mês no seu consultório. Então, vamos ser aqui assertivo. Pense em 6 meses, se a causa do seu paciente, a queixa dele, ele procurou para tratar de ronco e apneia do sono. Nesse período de 6 meses. Você quer fazer um processo de diagnóstico no início para que você tenha segurança do que você vai tratar. Você faça a seleção, a escolha da sua terapia, é só o aparelho, qual é o tipo de aparelho? Não, vou fazer aparelho, vou encaminhar para fono, vou encaminhar vou ter que ter uma assistência de um cardiologista para acompanhar esse paciente, eu vou encaminhá-lo para um nutrólogo, uma nutróloga, ou então para um educador físico, para quem seja que você julgue que é importante assistir esse paciente. E ele vai começar efetivamente a usar um aparelho. Tem um período de adaptação ao uso desse aparelho, tem um período de reavaliação, quer dizer, aquele exame que você fez no início, vamos dizer, você fez uma polissonografia no início, você vai ter que repetir esse exame em um tempo depois para ter certeza, segurança, de que aquela sua intervenção ela funcionou.
Então, se a gente pensar num período de tempo entre 6 meses a 1 ano, a gente tem um tempo suficiente para que a gente tenha uma segurança de que, no mínimo, o paciente está sob controle. Porque você pode passar um período de tempo, inclusive, concluir que, olha, a terapia melhor para esse paciente individual não é nenhum aparelho. A gente não alcançou com ele um resultado satisfatório. E esse indivíduo aqui vai sim precisar de um CPAP, eu vou encaminhá-lo para um médico, eu já discuti isso de início. Então, o conceito é o tratamento multidisciplinar. Muito raramente você vai tratar como dentista sozinho esse paciente. Outro conceito, acompanhamento inicial, adaptação do aparelho é uma coisa, tempo de uso do aparelho é outra. Então, muitos pacientes vão usar aparelhos desse tipo por toda a vida. Tá? Meu caso, por exemplo, eu tenho uma apneia de grau moderado, que ele é completamente dependente do meu peso. Se eu estou um pouquinho mais fofinho, aí ela aumenta um pouco, a esposa começa a reclamar do ronco, eu volto a utilizá-lo, controlo, aí eu controlo meu peso, diminuo. Eu não sigo usando de forma constante durante anos, mas eu tenho ele ali perto. Um momento ou outro que eu sinto que está um pouco mais difícil, eu volto a usá-lo, controlo. Então, na maioria das vezes, é isso que a gente vai ter. Vai ter um período de controle e um período de manutenção. Entendi, fantástico. E aproveitando, ainda sobre falando da questão o doutor falou em polissonografia, né? Uma das perguntas que veio para a gente, um profissional que questionou o seguinte: fiz uma polissonografia do meu paciente no início do tratamento. E após alguns meses de tratamento com Maiosa S1, o nível de apneia aumentou após a nova polissonografia. O que pode ser? Muita coisa. Várias coisas vêm à cabeça. Vamos lá aqui trazer algumas considerações. Vejam só. Lembra do conceito que eu falei aqui? A gente está lidando com uma condição de saúde multifatorial nas suas causas, nas suas apresentações clínicas. Então, a gente pode ter como causa primária do problema algo que não seja diretamente relacionado à boca. E que a gente que o dentista atue, nesse caso específico, no meio do caminho, em criando condições melhores para que o paciente passe por outras etapas. Como, por exemplo, o caso clássico, esse de obesidade, algo assim. Porque a obesidade é uma causa primária, quer dizer, o paciente pode não ter nenhum tipo de distúrbio miofuncional, nenhum problema de crescimento craniofacial, mas por um acúmulo maior do tecido adiposo, essa gordura que também aumenta de espaço dentro do organismo, limita a passagem do ar. Então, a obstrução aérea para um paciente obeso pode vir da obesidade e não necessariamente de outros fatores. Na maioria das vezes, é uma combinação. Na maioria das vezes é uma combinação. Então, mesmo no paciente obeso, a gente, como dentista, tem muito o que oferecer para esse paciente, tá? Mas o que é que um caso desse? Você começa a tratar e depois do tempo está mais grave. O que é que pode ser? Primeira coisa a ser verificado. Será que o paciente está, de fato, bem adaptado com o aparelho? Quanto tempo de uso ele está? Com que intervalo se utilizou para fazer essa avaliação de antes e depois, né? Normalmente, a gente não faz um exame desse antes de 3 a 4 meses. É um período que a gente entende como necessário de adaptação do paciente. Então, antes de 3 a 4 meses, a gente não é útil, não é produtivo ter esse tipo de comparação, porque a gente não vai ter chegado num resultado mais apropriado. Outra coisa importante, o aparelho miofuncional, como o nome já sugere, busca a reabilitação da função muscular. É absolutamente fundamental que esse paciente tenha um período de uso acordado desse aparelho, porque ninguém faz exercício muscular dormindo. Então, durante a noite, ele está mantendo alguma postura, está mantendo alguns estímulos, mas se ele não souber, de forma consciente, o que é que ele precisa corrigir e não exercitar para que isso seja corrigido, o aparelho vai ter uma eficácia bem mais limitada. Então, é importante que o paciente use esse aparelho da mesma coisa. Basta ler lá no encarte de 1 a 2 horas ao longo do dia, mais uso durante a noite. Tá? Não é uma pílula mágica, não é um dispositivo milagroso que você vai dormir, põe na boca e todos os problemas estão resolvidos. Isso envolve empenho. Tá? Então, o paciente tem que usar esse aparelho acordado. Tem 2, 3 meses, já estou usando bem, tem que usar acordado. Porque nesse período acordado que o paciente desenvolve melhor essa postura apropriada. Então, verificar se o paciente está usando bem acordado. Esse é um ponto. Adaptação, já falei. Outra coisa importante, a própria polissonografia pode ser o problema. Por quê? Polissonografia é o padrão ouro para o diagnóstico do distúrbio respiratório do sono. Porém, não é um exame perfeito. Por quê?
Principalmente se você está falando da polissonografia tipo 1, que é aquela laboratorial, que você dorme na clínica do sono, ligado lá com aquele monte de sensores, de fios. Quem já fez ou quem acompanha pacientes desse tipo sabe que não é a noite mais agradável na vida de uma pessoa. Então, se submeter a uma polissonografia é um processo de preparação, de calma para dormir. Então, não é a noite que a pessoa dorme como dorme outras noites. Então, aquela noite, ela não necessariamente representa o comportamento habitual do paciente. Então, porque todo mundo sabe, hoje eu dormi melhor, ontem eu não dormi tão bem. Existe uma variação absolutamente normal na nossa rotina em relação a uma noite mais bem dormida, outra nem tanto. Então, no dia do exame é a mesma coisa. Só que como é um exame complexo, às vezes caro, não tem em todo lugar, às vezes demora para você marcar. Não dá para você pedir vá lá na clínica e durma uma semana inteira para a gente ter uma média. Isso seria o ideal. Qual é o cenário ideal? Que você faça 3, 4 exames e chegue numa média do que está acontecendo. Aí você vai ter um retrato mais fiel do que efetivamente acontece com aquele paciente. Por isso, se admite uma variação de cerca de até 30% de uma noite para outra. Você pode fazer um exame hoje e ter um resultado, e amanhã esse resultado pode variar até cerca de 30%. Então, às vezes, essa variação está dentro simplesmente por conta da condição daquela noite específica. Qual foi a condição? No dia que eu fiz o exame, eu estava bem, mas nesse dia de avaliação, que eu estava com o aparelho, eu tive resfriado na noite anterior, no dia eu estava resfriado naquele momento, ou então foi um dia que eu fiz uma alimentação mais pesada, ou tomei uma cervejinha, tomei um vinho ao longo do dia. Tem uma série de circunstâncias que podem afetar a precisão, a qualidade do exame. Para minimizar isso, até uma sugestão que a gente traz aqui para vocês existe um sistema de polissonografia tipo 4, que é um exame mais simplificado, que ele é baseado na oximetria, que é o índice mais importante que a gente faz na polissonografia, que é chamado Biologics. A gente utiliza isso com muita frequência, que é um oxímetro digital, você põe no dedo, você como profissional, você adquire, você compra esse aparelho e faz esses exames no paciente. Então, é algo que você entrega ao seu paciente, ele leva para casa e faz na sua própria casa. Aí sim, a gente tem a oportunidade de fazer, por exemplo, 2, 3 exames seguidos e chegar numa média um pouco maior. Então, basicamente, a gente faz esse tipo de avaliação assim, tendo exames repetidos, para que a gente consiga ter uma leitura um pouco mais fiel. Mas vamos dizer que, nesse seu caso específico, não tenha nada a ver com isso. O paciente não engordou durante o tratamento, ele está usando o aparelho da melhor forma possível, mas ainda assim teve essa variação negativa no resultado. A gente pode estar diante simplesmente de um caso em que esse tipo de tratamento não é o mais indicado para o seu caso específico. Porque, de novo, eu sou apaixonado pelos resultados que a gente obtém com o aparelho, mas não é algo milagroso do tipo serve para 100% dos casos, vai sempre trazer o melhor resultado de todos, esqueça tudo mais, use só isso que está resolvido. A gente tem que estar atento, de fato, à necessidade específica de cada paciente. Definitivamente não é o padrão, não é isso que a gente espera, mas pode acontecer em um ou outro. Não ter uma adaptação apropriada. E a gente utilizar, por exemplo, de um aparelho convencional que tenha uma retenção mecânica. Mas ele não vai trabalhar bem com a musculatura, não vai ter uma série de deficiências. Tem. Mas para aquele paciente, pelo menos naquele momento ali, pode ser necessário. Ou a gente entender que, olha, só o aparelho não está resolvendo da forma ideal, vou associar isso a outros tratamentos de saúde, ou uma fisioterapia que trabalhe com a condição muscular e sim esse paciente respirar melhor. A fono é essencial no reequilíbrio da musculatura orofacial também. Algumas outras circunstâncias podem ser necessárias. Mas, repito, não se assuste com um caso desse, porque esse definitivamente é a exceção. Não é um privilégio seu. Aconteceu comigo. Não é, isso acontece também. Acontece nas melhores famílias. Mas não é o padrão. Definitivamente não é o padrão. Perfeito. Entendido, doutor. Uma outra dúvida que chegou aqui pra gente é indicado vedar os lábios com fita tipo micropore em alguns tratamentos miofuncionais de ronquiapneia? Sim, sim. É curiosa essa pergunta. Veja, há no meu entendimento, assim, uma polêmica desnecessária com o que a gente chama de mouth taping, que é esse hábito de você selar os lábios com algum tipo de fita. Há alguns profissionais, algumas áreas que dizem que isso é um absurdo, isso tá muito errado, vai fazer mal para o paciente. Eu acho isso
uma falta de senso, sabe? A mesma coisa das pessoas que dizem assim, eu estou comendo agora, fazendo uma alimentação mais natural, estou fazendo, sei lá, low carb, qualquer coisa, as pessoas, não, cuidado. Cuidado com o quê? Com comida de verdade, cuidado com o que a pessoa tem que fazer. Cuidado você que come açúcar, que come coisa industrializada. Não, cuidado você que respira pela boca. Então, você usar de algum recurso que vai fechar a boca e usar o nariz para respirar, que mal pode ter usar o nariz para respirar. É exatamente isso que a gente quer restabelecer no paciente. Então, de forma alguma, está errado. Algumas considerações. Como não vai na causa, de novo, do problema, a ideia não é, eu vou fechar a boca, então eu uso uma fita e o problema está resolvido. Mas e dentro da boca? Onde é que está a língua? Eu posso estar aqui, ó, de boca fechada. Vou fazer ao vivo, ó, boca fechada. Deu para escutar aí? Então, eu estou de boca fechada, mas minha língua está baixa e eu consigo obstruir minha orofaringe porque minha língua está mal posicionada. Mas se minha língua for para o local correto, ainda que eu mantenha a boca aberta, eu não consigo roncar, eu mantenho a orofaringe aberta. Então, não é só selar os lábios. Selar os lábios é importante, principalmente numa fase inicial de tratamento, sim. Ajuda no condicionamento inicial, certamente que sim. Mas não é todo o tratamento. Por quê? Primeiro, você, de novo, não trata a causa do problema. Você não quer fechar os lábios porque tem um fita colada. Você quer fechar os lábios porque você já tem um tônus apropriado no orbicular, que ele já se consegue se manter a gente chama de selamento labial passivo, sem esforço, na posição correta. Então, a terapia miofuncional vai fortalecer esses músculos para que a gente consiga alcançar essa postura necessária sem auxílio de outras coisas artificiais. Mas no processo de desenvolvimento, em algum instante, isso pode ser necessário. Comecei a usar o aparelho, está caindo toda hora, quero adaptar mais rápido. A fita pode ser um recurso interessante? Certamente que sim. Vai morrer sufocado. Não vai, gente. A gente não vai amarrar a boca, não vai virar uma múmia toda fechada. A gente vai usar uma fitazinha aqui. Não é nem um esparadrapo, é uma fita de um micropore bem suave. Se quem for fazer isso, a gente recomenda a fita microporosa da Cremer. Por quê? Porque ela não é de muito boa qualidade. Mas para isso é ideal, justamente porque não cola muito. Então você consegue no outro dia umedecer, molhar um pouquinho e você tira sem arrancar seu lábio fora, sem machucar muito. E se você está durante o sono, vamos dizer, eu adormeci e por algum motivo tive uma congestão nasal, meu nariz entupiu durante o sono. Você não vai ficar sufocado porque você, de novo, não está amarrado a cabeça inteira. Qualquer pequeno esforço que você faça com os lábios é suficiente para abrir. A ideia é criar uma pequena resistência adicional para que, mesmo no repouso inconsciente, a gente consiga manter os lábios em contato e garantir esse fluxo de ar exclusivo pelo nariz, tá? Perfeito. E aproveitando, em crianças também, doutor, a senhora acha interessante? Crianças normalmente vão pensar assim a partir de uns 5 anos de idade, porque tem uma questão de ansiedade da criança e da família nesse ato de vedar a boca por completo. Lembre que em nenhum momento é natural se respirar pela boca. Não existe nenhuma circunstância, nenhum momento da vida que seja tolerável. Eu estou agora, nesse momento, com um resfriado, estou com o nariz todo congestionado. Graças a Deus, para não morrer sufocado por conta de um resfriado. Mas não deve se admitir como via natural a respiração pela boca em nenhuma circunstância. Então, tem que tratar isso? Certamente que sim. Crianças, vamos dizer, a partir de 4, 5 anos de idade, já respondem melhor a instruções do tipo, vamos treinar isso acordado. De novo, é fundamental que se treine acordado. Não é algo mágico que vai se fazer durante o sono. Então, a gente vai simplesmente levar para o sono aquele hábito que já está natural durante o dia. Então, tem que começar a fazer isso ainda acordado, para que se tolere isso com conforto e não venha, inclusive, atrapalhar o sono dessa forma. Tá? Então, sela os lábios, acordado, treina durante o momento e leva isso durante o sono. É a forma mais prudente de se abordar. Então dá para fazer isso em criança também. Não nas pequenininhas por conta dessa... Primeiro porque você não vai conseguir fazer isso na criança. Ela vai ficar ansiosa, vai ficar incômoda com aquele tecido ali, não vai entender o porquê que está fazendo aquilo. Tá? É muito mais por essa dificuldade logística do que um impedimento fisiológico. Tá? Entendo. Perfeito. Uma doutora aqui perguntou pra gente, eu vou ter que pedir desculpa porque eu não consegui anotar o nome, porque foi passando rápido, não estava na caixinha de pergunta, mas eu achei interessante. Na abordagem, quando a gente trabalha com distúrbios do sono, a gente precisa também fazer os exercícios miofuncionais? Perfeitamente. Excelente, sim. Porque o distúrbio do sono, o distúrbio respiratório do sono, é uma manifestação de uma deficiência de uma desordem miofuncional.
Tá? Nem 100% dos casos, não. A gente pode ter, por exemplo, eu tenho um distúrbio respiratório porque eu tenho um desvio de septo muito significativo e o ar não passa aqui no nariz. Então, isso é um problema de obstrução mecânica, vai ser tratado por um otorrino. Na imensa maioria das vezes, a gente vai ter esse crescimento tecidual por uma resposta ao hábito de respirar pela boca e uma alteração na postura de língua e dos músculos da orofaringe. Então, reabilitar a função desses músculos, em outras palavras, terapia miofuncional, em outras palavras, exercícios miofuncionais, ajudam muito. O aparelho, de novo, ele é um recurso, uma ferramenta importante, não é mágico. Por isso que a gente tem insistido desde o início. É toda uma abordagem de diagnóstico, de aplicação clínica, que os aparelhos são o recurso talvez mais importante de todos, mas tem que ter mais. Não é algo que você... Se fosse isso, você vendia na farmácia, você ligar, compre lá como compra a escova de dente, todo mundo usa e se resolve. Então, não funciona sozinho sem um acompanhamento. Nós, como profissionais, a gente não está no papel de vender. Quem vende aparelho aqui é o Diego e a Ortomundo. Eles são os distribuidores comerciais. Eles vendem aparelho para nós, dentistas. Se um paciente, se eu ligar lá agora para comprar, perguntar quanto, ele não vai conseguir, porque tem que ter o registro no conselho. Tá? Então, o nosso papel como profissional de saúde, ele é, nesse momento aqui, com muita tranquilidade, é insubstituível. Tá? E é essa função que a gente tem que entender, não é de vender o aparelho. Então, a sua função não é medir a boca do paciente, quero tal aparelho, entrega e pronto. É fazer com que aquilo ali funcione. E aquilo ali funcionar passa diretamente em o paciente saber quais são as funções que têm que ser reabilitadas. E outras funções, exercícios, em outras palavras, exercícios miofuncionais. Fantástico, doutor. Vou aproveitar que a gente está começando a caminhar para o fim da live. Quem ainda tiver pergunta e quiser deixar aqui na caixinha para a gente, pode mandar. Doutora Odonto Karen Antunes fez uma pergunta, mas eu acredito que o doutor já tenha respondido ali sobre o Biologix. Lê Augusto Martins nos pergunta o seguinte: poderia nos falar um pouco sobre a abordagem de pacientes adultos com queixas do distúrbio do sono? Sim. Como a gente tem esse olhar voltado para a criança, a gente entende que o adulto é aquela criança que cresceu e que aqueles problemas iniciais, na maioria das vezes, eles já estão um pouco mais complicados. Em alguns casos, a gente vai fazer, sim, alívio de sintomas. Porque, veja só, qual é, do ponto de vista odontológico e ortodôntico, qual é o tratamento último? É a reabilitação completa do sentido esquelético, dentário e muscular. A gente não tem oportunidade em todos os casos de fazer isso. Porque, por exemplo, às vezes você tem uma deficiência de crescimento e não é todo paciente seu que você vai conseguir submeter a uma cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática é um tratamento excelente para distúrbio respiratório do sono. Tá? Mas veja qual é a porcentagem dos seus pacientes que poderiam se beneficiar e quantos aqueles que vão efetivamente fazer. Seja porque rejeitam a ideia de uma cirurgia, seja por conta de custo, seja por conta de toda a complexidade da intervenção, seja porque às vezes é uma solução muito dramática para um problema um pouco mais simples. Outros pacientes vão se beneficiar de um tratamento ortodôntico que faça uma expansão dos arcos dentários mais amplos. Dá para fazer em muita gente? Dá, mas outros nem tanto. Então, a abordagem no adulto tem que levar em conta, de novo, a causa. Esse é um princípio assim, que a gente não pode deixar escapar. Em inúmeras situações, o MyoBrace ou o Myosa vai ser um coadjuvante. Vai ser, eu estou fazendo um tratamento ortodôntico, seja com aparelho fixo, seja com Invisalign, e aí meu paciente tem bruxismo. A gente não teve pergunta sobre isso, não deu para falar muito, né? Uma hora é muito limitado. Mas, gente, bruxismo do sono é um distúrbio respiratório do sono. Não é já é hoje muito bem entendido que é uma comorbidade relacionada aos distúrbios respiratórios, não é um distúrbio comportamental, não é um hábito que a pessoa tem. O bruxismo do sono tem uma inter-relação com distúrbios respiratórios muito íntima. E quantos pacientes nossos, de qualquer queixa, de qualquer circunstância, não sofrem de algum grau de bruxismo? Então, o MyoBrace, ele é o Myosa também, um recurso excelente para, em muitos casos, ser utilizado durante esse processo de eu estou fazendo uma reabilitação com implante de meu paciente, que quebrou o dente porque tem bruxismo. Então, você vai tratar esse paciente só fazendo outro dente de novo, sem tratar o que fez inicialmente que ele quebrasse esses dentes. Se ele quebrou um dente, ele vai quebrar um implante, vai quebrar a coroa. Então, a gente faz esse reequilíbrio muscular passando pelo tratamento respiratório de um paciente que está no processo de reabilitação protética, de um tratamento ortodôntico, por exemplo. Mas muitas vezes não. O paciente ele procura, olha, eu tenho aqui, eu já fiz isso antes,
e tenho um ronco, sofro de algum grau de apneia, ou não sei se sofro isso, vim aqui para fazer essa avaliação. E a gente utiliza desses aparelhos como um recurso único. Tem muito paciente que a gente trata do começo ao fim apenas com MyoBrace, apenas com Myosa, tem também. Em outros casos, isso são ferramentas que a gente insere dentro de um planejamento mais amplo. Perfeito, doutor. Como a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho da nossa 1 hora, quem ainda não conhecia, ainda não sabia, o doutor Paulo, ele tem uma série de treinamentos que ele ministra, né? Cursos avançados, cursos de sono. Então, eu queria deixar um tempinho aqui para o doutor falar um pouquinho também sobre esse belíssimo trabalho que o senhor faz, disseminando ainda mais conhecimento sobre a odontologia miofuncional. Então, deixar um pouquinho aí para o senhor também falar a respeito do seu curso. Que bom, Diego. Muito obrigado pelo apoio de sempre, essa parceria que a gente conseguiu desenvolver tão boa ao longo do tempo. Veja, amanhã eu vou fazer um convite. Quem puder, quem quiser nos acompanhar, passar a seguir, amanhã a gente vai fazer vou gravar um videozinho explicando um pouco em que momento da vida que eu estou, porque é curioso e diz respeito diretamente aos colegas. Eu vou dar um spoilerzinho aqui agora. Eu estou me afastando um pouco nesse período da prática clínica, do consultório, de ver pacientes diretamente para me dedicar ao ensino. Então, a gente vai ter agora melhores oportunidades de tempo de assistir e de dar acompanhamento aos colegas no dia a dia. Está voltando essa atividade de treinamento de ensino como a nossa atividade principal. Eu já trabalho com isso já há muitos anos, mas está ali dividindo, né? Estou no consultório com o paciente, estou no curso. Agora a gente está conseguindo voltar um pouco mais a atenção diretamente para esses cursos. Nessa semana, coincidentemente, quando o Diego me fez esse convite, eu digo, caramba, que legal, porque não foi combinado, mas houve uma sintonia interessante que a gente está lançando nessa semana um curso chamado Imersão Myosa, que é um curso direcionado especificamente, como o próprio nome sugere, aos distúrbios respiratórios do sono, ao diagnóstico, prevenção e tratamento do cirurgião dentista, de qualquer que seja a sua área, qualquer que seja a sua especialidade. É um curso mais direcionado para essa parte, é um curso com a carga horária um pouco mais reduzida, se a gente comparar com o curso, digamos assim, mestre original de odontologia miofuncional avançada, a nossa mini residência, que é um curso amplo em que a gente passa por todas as fases, todas as etapas de vida, sobre maloclusão, sobre todos os distúrbios miofuncionais, maloclusão, DTM, distúrbio do sono. Essa aqui é a imersão Myosa. É exclusivamente sobre a aplicação do sistema Myosa. O que é muito interessante, porque tem diversos colegas, eu estou acompanhando os nomes de quem está entrando aqui também, tem diversos colegas que já são ex-alunos ou que eu conheço de outras circunstâncias, que trabalham muito tempo com o sistema MyoBrace, mas que ainda não têm uma segurança, digamos assim, para lidar com esses pacientes dos distúrbios respiratórios, tanto crianças quanto adultos. Então, a gente pensou em direcionar esse curso para esse colega, que de repente, não, eu não trabalho com ortodontia, se eu tiver um paciente desse, eu vou encaminhar, não é meu interesse, eu quero de fato focar nisso, seja para criança, seja para o adulto. Então, a gente está com esse treinamento já disponível, basta seguir aquele link que está lá na minha bio, Imersão Myosa, já está no ar, disponível para vocês, o curso que a gente vai passar todo. A ideia é essa, prevenção, diagnóstico e tratamento do cirurgião dentista. Qual é o papel que nós temos dentro desse conceito? Como é que nós nos integramos com as outras profissões da saúde e que forma a gente pode utilizar do sistema Myosa como uma ferramenta que dá sustentação para esse tratamento no dia a dia? Como é que a gente vai ter uma aplicação clínica eficaz com esse sistema? Então, a imersão está disponível. Eu estou vendo a Ariane perguntando onde eu acho o curso. Na minha bio, Ariane. Quando terminar aqui, você segue lá, aqui mesmo no Instagram, segue lá na bio que você vai ter o link direto que vai levar para a imersão Myosa. E no próximo mês, agora ao longo do mês de maio, a gente vai fazer trazer um conteúdo bem interessante, porque essa ideia, isso que eu estou falando, que eu estou me voltando agora mais para o ensino, vai me dar mais tempo, me dar mais condições de trazer mais conteúdo para vocês. Então, a gente vai rechear muito mais essas nossas redes. Eu vou trazer um monte de conteúdo atual, interessante e eu acho assim empoderador para o cirurgião dentista. A gente vai definitivamente acabar com essa ideia de que dentista cuida de boca, de dente. A gente vai entender que a gente é uma profissão de saúde extremamente importante para os nossos pacientes em sentido muito mais amplo. Tá? Então, acompanha lá no Instagram, a gente vai ter um monte de novidade aqui ao longo do mês, mas o Myosa já está disponível agora. Então, quem for lá na bio vai ter todas essas informações.
Fantástico, doutor. Parabéns pela iniciativa. Com certeza é um curso aí inovador no sentido da gente dar mais foco para esse que é um nicho de mercado que está se abrindo cada vez mais, né? Cada vez mais o dentista ele tá se empoderando nessa área Isso. de conhecimento e de atendimento. Então, parabéns pela sua iniciativa e com certeza vai ser um sucesso. Doutor, as minhas meninas aqui que estão lá recebendo as ligações disseram que a coisa ficou muito louca, ficou muito forte, muita gente ligando. E elas não conseguiram atender todo mundo. Então a gente vai estender esse presente especial que a gente tinha para quem estava fechando o pedido hoje até a sexta-feira. Amanhã é feriado, obviamente, mas quem ligar para a gente no nosso 0800 510 3001 ou chamar sua consultora, quem já tem sua consultora já há mais tempo, chamar a gente na sexta-feira e disser para nós uma senhazinha que é Atividades MyoBrace, vai ganhar Opa. um brinde especial, exclusivo para quem estiver fechando o pedido lá. Tá bom? Doutor, quero lhe agradecer imensamente pelo seu tempo, por o senhor ter disponibilizado esse tempinho para estar aqui conversando conosco. Fico muito feliz de saber que o senhor está se voltando também um pouco mais para a parte mais de docência mesmo, parte mais de ensino. E tenho certeza absoluta que vai ser muito sucesso e a gente vai estar aqui juntos para lhe ajudar e no que for possível e para a gente estar crescendo sempre junto. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação hoje aqui conosco. Tá, eu que agradeço ao Diego, a Cíntia, toda a família Ortomundi, parceiros queridos, e agradeço também aos colegas que estão aqui com a gente formando esse grupo, porque a minha ideia, meu sonho é isso, é que a gente tenha um crescimento coletivo em termos de conhecimento, em termos de impacto positivo na vida dos nossos pacientes. Então, contem comigo, a gente está aqui para isso mesmo, para essa assistência, e todas as outras oportunidades, estou às ordens. Que bom, doutor. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou aqui conosco. Uma excelente noite, um ótimo feriado. E não se esqueçam que sexta-feira, quem fechar o seu pedido e disser ali a nossa senha, Atividades MyoBrace, vai ganhar um brinde exclusivo para estar levando para o seu consultório. Tá bom? Obrigado, doutor. Obrigado a todo mundo que participou conosco. Uma ótima noite para todo mundo. Obrigado, pessoal. Bom feriado.